As barricas de vinho são recipientes de madeira que no passado eram utilizados para armazenar e transportar o vinho. Hoje em dia são utilizados para fermentar o vinho e para que ele possa envelhecer. Durante esse processo de envelhecimento ou amadurecimento do vinho nas barricas, acontecem 3 processos. Um deles é a exposição do vinho ao oxigênio, outro é a transferência de taninos da barrica de madeira para o vinho e o terceiro é a transferência de substâncias aromáticas da barrica para o vinho. Essa exposição do vinho ao oxigênio vai amaciar os taninos, vai neutralizar aromas vegetais que porventura o vinho possa ter e também vai ajudar a estabilizar a cor nos vinhos tintos e no caso dos vinhos brancos vai deixar o vinho com uma cor mais dourada, mais intensa. Já os taninos que a barrica de madeira passa para o vinho vão ter o papel de aumentar a estrutura do vinho e também de estabilizar a cor do vinho, assim como o oxigênio vai ajudar nesse processo. E por último, a transferência dos compostos aromáticos vão trazer ao vinho mais complexidade aromática, mais amplitude, tornando o vinho mais interessante, com mais nuances olfativas, mais nuances aromáticas. A intensidade e a forma que essa barrica de madeira vai interagir com o vinho vai depender de 7 fatores ligados à barrica. O primeiro fator é a idade do barril, ou seja, uma barrica nova que está sendo utilizada pela primeira vez, ela vai transferir para o vinho muito mais taninos e muito mais substâncias aromáticas para o vinho. Depois essa barrica pode ser reutilizada uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, às vezes até uma quinta vez. Depois disso, ela já não vai aportar ao vinho nem taninos, nem nada de aromas, de compostos aromáticos. Daí essa barrica não vai ser mais utilizada para vinho. Normalmente as vinícolas até vendem para destilarias que utilizam na produção de uísques ou até outros destilados. Só para vocês terem uma noção, depois do primeiro uso da barrica, no segundo uso essa barrica já perde 50% da capacidade de transferir substâncias e taninos para o vinho. E um fator muito importante é que de um uso para o segundo, terceiro uso, essas barricas precisam ser bem higienizadas, porque tem um fungo chamado Brettanomyces que costuma crescer no interior dessas barricas e podem passar aromas bem desagradáveis para o vinho. Por isso tem que se ter todo esse cuidado na higienização de um uso para o outro dessa barrica. O segundo fator é a proporção de barricas utilizadas no envelhecimento do vinho, porque ou você pode passar 100% do vinho em barricas ou só 50%, 30%, isso depende muito do objetivo do produtor. Se um vinho passa 100% em barricas, esse vinho vai ser mais impactado com mais sabores da madeira. Então o vinho normalmente tem que ser um vinho bem robusto, bem intenso, para que esses aromas da madeira não passem por cima da fruta do vinho. Já normalmente vinhos feitos com uva mais delicadas, vinhos de estilos mais delicados, vão ter uma proporção de madeira menor. Por exemplo, um Pinot Noir mais simples, que é uma uva mais delicada, que faz um vinho mais delicado, muitas das vezes é utilizado só 30%, 50% de barris de madeira. E existe até uma coisa muito interessante que falam que alguns vinhos estagiam 200% em madeira, né? É quando acontece até em alguns vinhos de Bordeaux, alguns grandes vinhos, é que o vinho entra 100% em barricas novas de carvalho e depois de um tempo, tipo 12 meses, eles são transferidos para outras barricas novas. Então o mesmo vinho passa um tempo em barricas novas e depois mais um tempo em outras barricas novas, ou seja, passa 200% do vinho em barricas de carvalho. O terceiro aspecto é o tamanho do barril, ou seja, quanto menor o barril de carvalho, mais essa madeira vai impactar no vinho, porque a proporção de vinho em contato com a madeira é maior quando se tem barris menores. Se for um barril muito grande, né, o vinho que vai entrar em contato com essa madeira vai ter uma proporção menor. Logo, esse vinho vai ser menos impactado pelos sabores da madeira e pelos taninos dessa madeira. Ou seja, barris com 225 litros ou menores vão ser bem impactados pelos sabores da madeira e pelos taninos. Já vinhos com
barris acima de 550 litros não vão ser muito impactados pela madeira. Por exemplo, em Bordeaux, o costume é utilizar barricas de 225 litros. Já na Borgonha, se costuma utilizar barricas de 228 litros. Em Portugal, já se usa um recipiente que eles chamam de meia pipa, que tem 550 litros. E assim por diante, dependendo do país e da região. O quarto fator é o tempo de envelhecimento no barril. Ou seja, quanto mais tempo o vinho ficar envelhecendo no barril, mais ele vai ser impactado pelas substâncias aromáticas, pelos taninos e vai sofrer essa microoxigenação. Então a gente tem vinhos que estagiam desde 3 meses em barricas até 18 meses. Essa é a faixa mais comum que os vinhos costumam ficar em barricas, de 3 a 18 meses. Mas eu já vi casos em que o vinho fica só 1 mês em barrica, casos em que fica até 3 anos em barrica. O caso, por exemplo, do Brunello de Montalcino Reserva, ele por lei ele tem que ficar no mínimo 3 anos em barricas de carvalho. Então esse vinho vai ser mais impactado pela madeira. Normalmente os vinhos brancos e rosés ficam menos tempo, assim como os tintos mais delicados. Quanto mais encorpado, mais intenso for o vinho tinto, ele vai conseguir ficar mais tempo em barris de madeira, porque a fruta dele não vai perder o protagonismo para os aromas da madeira. O quinto aspecto é o tipo de madeira utilizada. A gente sabe hoje que a madeira largamente utilizada é o carvalho, mas outras madeiras já foram testadas, como a castanheira, só que ela aporta taninos muito intensos no vinho, então não é muito adequada. Outra madeira que já foi testada foi o eucalipto, e a gente sabe que aqueles aromas fortes acabavam impactando muito no vinho, então também foi deixado de lado. A acácia também já foi utilizada, só que ela é muito porosa e aí não tem uma oxigenação interessante para o vinho. E também já foi utilizada a sequoia, só que a sequoia é uma madeira muito rígida, difícil de ser trabalhada. O carvalho também tem uma porosidade moderada e além disso tem 2 questões práticas, né? Uma, a maleabilidade do carvalho é muito boa para manipular a madeira e fabricar o barril. E além disso, ele também veda muito bem, né? A capacidade de vedação do carvalho é muito boa para que não tenha vazamentos no barril. Ainda assim, hoje em dia, a gente vê alguns produtores que utilizam madeiras diferentes do carvalho. Posso citar aqui o exemplo do Molchão, um produtor em Portugal, que ele passa parte do vinho em barril de carvalho, parte em barril de mogno e parte em barril de macacaúba, que é um tipo de jacarandá. E um outro exemplo que eu lembro aqui é um vinho branco feito no Brasil, que ele estagia em barris de IP, parte em barris de carvalho e parte em barris de IP. Então muitos produtores estão tentando essas coisas diferentes para trazer novidades para o mundo do vinho. Mas o carvalho é amplamente utilizado e de longe o ideal para se utilizar no envelhecimento de vinhos. Mas mesmo falando em barris de carvalho, existem centenas de espécies de carvalho pelo mundo e 3 delas são as principais a serem utilizadas. Uma é o Quercus alba, que é o carvalho americano, outra é o Quercus robur, que é um tipo de carvalho europeu, e outra é o Quercus petraea, que é um tipo de carvalho europeu também. A principal diferença desses 2 carvalhos europeus para o americano é que o carvalho europeu passa aromas mais delicados para o vinho, ele passa mais taninos para os vinhos e permitem uma microoxigenação do vinho maior. Então, ou seja, de um modo geral, os carvalhos europeus passam aromas mais delicados e amaciam mais o vinho e dão mais estrutura ao vinho que o carvalho americano. Já o carvalho americano ele tem alto teor de vanilina, que é uma substância que passa aroma de baunilha para o vinho, e tem alto teor de lactona, que é uma substância que passa aroma de coco para o vinho. Então o carvalho americano costuma marcar muito mais o vinho com aroma de baunilha e coco. Já o carvalho europeu ele tem esses aromas, mas em muito menor quantidade, sendo mais delicado e mais sutil. Esses tipos de carvalho também tem uma diferença grande em termos de preço, né? O carvalho americano, o barril feito de carvalho americano costuma ser bem mais barato do que o barril de carvalho europeu. Um exemplo, o barril de carvalho americano custa entre 300 e 450 euros. Já um barril feito de carvalho europeu, como francês, húngaro, pode custar de 600 até 1.200 euros, dependendo do produtor, dependendo da origem desse carvalho.
da floresta especificamente de onde é extraído esse carvalho. Mas os dois fatores principais para essa diferença de preço é que o carvalho americano ele pode ser serrado, já o carvalho europeu ele não pode ser serrado, ele só pode ser partido, porque senão na hora de montar o barril o carvalho europeu pode ter vazamentos, então não se pode serrar o carvalho europeu, só o americano. Com isso, o desperdício de madeira para se produzir um barril de carvalho europeu é muito maior do que em um carvalho americano. Logo, o barril de carvalho europeu costuma ser mais caro. Além do que, o barril de carvalho americano costuma estar pronto em um tempo menor do que o carvalho europeu. Eu quero dizer no tempo de amadurecimento da árvore em si, né? O carvalho americano, ele com 60, 80 anos, ele já pode ser cortado e utilizado para fazer barril. Já o carvalho europeu precisa de pelo menos 80. Na França, por exemplo, tem uma lei que só a partir de 150 anos de idade para essa árvore ser cortada e ser feito o barril de carvalho francês. O sexto fator é o método de produção dos barris de carvalho. Em primeiro lugar, quando vai ser feita a secagem das aduelas, né, daquelas ripas de carvalho, antes de se fazer o barril, se a secagem for feita de modo natural, vai reduzir a intensidade dos taninos e vai reduzir o sabor amargo da madeira. Então, o barril de carvalho vai ser mais adequado para amadurecer o vinho. Já quando essa secagem é feita em fornos, o processo é mais rápido, porém pode transmitir mais sabores amargos aos vinhos e taninos mais intensos ao vinho. Isso reflete diretamente na questão financeira, porque quando se seca as aduelas de madeira naturalmente, isso leva de 2 a 3 anos. Leva muito mais tempo do que na secagem no forno. Então o barril fica muito mais caro quando ele sofre uma secagem natural. E outra questão no método de produção dos barris é o quanto o barril vai ser tostado. Você pode ter barril com uma tostagem leve, uma tostagem média ou uma tostagem mais pesada. Quanto mais for pesada essa tostagem, mais os aromas vão impactar no vinho e também muda esse perfil de aromas. Ou seja, quando o barril tem uma tostagem leve, ele vai transmitir ao vinho aromas lembrando cedro, lembrando baunilha, lembrando cravo. Já quando essa tostagem é média, esses aromas já vão lembrar chocolate, vão lembrar amêndoa torrada. E se a tostagem for mais pesada, esse perfil já pode lembrar café, madeira torrada, pode lembrar cinzas e até tabaco. E o sétimo e último fator é uma moda recente que antes era utilizada só em destilados, agora chegou ao vinho também, que é o conteúdo prévio que estava no barril antes dele ser utilizado. Porque isso era muito utilizado nos uísques, ou seja, você tinha uísques que eram utilizados para amadurecer o uísque e antes eles tinham sido utilizados em vinho Jerez, em vinho do Porto, em vinho Sauternes, e esse conteúdo prévio que ficava em contato com a barrica transmite um pouco da sua característica para o destilado, para o uísque, né? E agora os produtores de vinho estão fazendo esse caminho inverso, utilizando barris que já foram utilizados para amadurecer o uísque, trazendo para amadurecer vinho. E a gente já tem alguns exemplos de vinhos americanos, argentinos, com uva Malbec, Zinfandel, em que o vinho é estagiado nesses barris que já foram utilizados para amadurecer o uísque. Então o uso de barricas de carvalho traz um custo extra ao produtor, né? Em primeiro lugar, a aquisição das barricas, que não são baratas, a quantidade de barricas adquiridas, né, para amadurecer o vinho, também a mão de obra necessária para acompanhar esse vinho, esse amadurecimento do vinho nas barricas. Por exemplo, alguns vinhos brancos e tintos precisam ser agitados por um bastão de tempos em tempos. Outro fator é a evaporação, porque por ano costuma evaporar dessas barricas 3 a 5% do conteúdo do vinho, então que eles chamam até nos Estados Unidos de angel share, né, que é a parcela dos anjos, ou seja, um pouco do vinho é perdido, além do capital do produtor ficar imobilizado, porque enquanto o vinho amadurece por 1, 2 anos, ele não está podendo vender o vinho dele, né, então é um investimento. E também o risco que o produtor corre de haver alguma contaminação bacteriana ou por fungos naquelas barricas, então isso tudo impacta no preço do vinho. Só fazendo uma conta direta aqui rápida, uma barrica de carvalho que custa 1.200 euros, uma barrica de 225 litros, ela pode amadurecer vinho
proporcional a 300 garrafas. Então você pega 1.200 euros e divide por 300 garrafas. Isso já dá 4 euros. Então, por exemplo, um vinho que custaria 4 euros no mercado europeu, se ele amadurecer em barrica de carvalho, ele vai dobrar de preço, né? O custo dele já dobra para 8 euros, porque 4 euros é só a aquisição da barrica. Então o produtor tem que colocar na balança se o vinho que ele está produzindo vai ter um posicionamento de mercado premium, super premium, que ele possa repassar esse custo no preço do vinho. Porque se for um vinho para ter um posicionamento mais de entrada de gama, um posicionamento mais econômico, já não vale a pena para o produtor utilizar a barrica de carvalho. E aí ele tem algumas outras alternativas que ele pode lançar mão, que são os chips de madeira, que são pequenos pedacinhos de madeira que são colocados em saquinhos. Esses saquinhos são colocados no tanque de inox ou no tanque de cimento, e esses saquinhos vão passar de forma mais rápida para o vinho os aromas de madeira e taninos também. Ou pode-se utilizar aduelas, que são aparas grandes de madeira, que são colocadas dentro dos tanques de aço inox ou até de cimento, e também vão transmitir ao vinho esses aromas de madeira, desses compostos que a madeira passa para o vinho. Só que utilizando os chips ou as aduelas de madeira, não se tem a microoxigenação que eu falei lá atrás, que o barril de carvalho confere ao vinho, que dá aquela amaciada no vinho. Então o que o produtor pode fazer também é colocar uma pequena maquininha dentro do tanque que faz uma microoxigenação no vinho, que ajuda esse vinho a ficar mais macio, simulando esse mesmo efeito da barrica de carvalho e com um custo menor. Mas claro que todo mundo diz, todos os produtores dizem, que apesar do efeito ser bem bacana, nunca é o mesmo que uma barrica de carvalho de verdade. Na década de 90 até 2010 mais ou menos, o crítico de vinhos Robert Parker lançou meio que uma tendência no mundo dos vinhos que todo mundo chamou de parkerização. Ou seja, muitos produtores preocupados em ter boas notas com esse crítico de vinhos queriam fazer vinhos com o estilo que ele gostava. Ou seja, o Robert Parker costumava dar notas mais altas para vinhos mais robustos, mais amadeirados, né? O pessoal brinca, aquele vinho que era para beber com garfo e faca. Mas isso veio mudando a partir de 2010 para cá. Agora os produtores de vinhos estão mais preocupados em produzir vinhos com mais equilíbrio entre madeira e fruta. Não querem que essa madeira passe por cima dos sabores frutados. Então de 2010 para cá a gente tem uma tendência em não se marcar muito vinho com sabores de madeira. Então os produtores estagiam só parte dos vinhos em barris de madeira, parte em tanques de concreto ou ovos de concreto e parte até em tanques de aço inox. Então eles fazem essa mescla para que tenha um pouco dessa característica da madeira, mas que não passe por cima da fruta. Mas claro que alguns clássicos, como os vinhos brancos feitos na Borgonha, como os Montrachet, os grandes vinhos de Bordeaux, né, os Cru Classés de Pauillac, de Margaux, esses vinhos costumam ser feitos ainda com muito daquela característica antiga, com aquele perfil aromático antigo que ainda tem bastante carga de madeira. Mas os vinhos eles são bem robustos e tem bastante fruta para aguentar essa carga de madeira. Então é isso, pessoal. Falei bastante de barricas para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, já ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau!